4435-8010. Este é o telefone para você assinar o Diário do Grande ABC com 30% de desconto. E ainda escolha um presente exclusivo. Cooler para 10 latinhas, kits, churrasco, viagem, caipirinha, vinho e voucher para 2 diárias de casal em Búzios, Campos do Jordão e outros destinos. Assine 4435-8010. Diário do Grande ABC. Valoriza a região, valoriza você. Na edição de hoje, você confere o que tem sido feito para amenizar a situação na rodovia dos imigrantes. Avenida dos Estados, como fica o trânsito no local onde a ponte cedeu. Combinação perigosa, rua estreita, ônibus, carro e crianças atravessando a rua. Estas e outras notícias você confere agora no DG ABC Repórter. Começa a vigorar a determinação da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, para que o consumidor não seja mais cobrado das ligações sucessivas feitas para o mesmo número. Ou seja, se fizer a chamada e ela cair em seguida, não terá mais que pagar por nova ligação. Mas a Proteste, a Associação de Defesa do Consumidor, alerta que será fundamental o efetivo acompanhamento da Anatel para penalização no caso de descumprimento. E você já sabe que nosso papel fundamental é ouvir os anseios da população. E foi isso que pais de alunos fizeram. Fizeram a reclamação e nós fomos até o local. Jardim Santo Alberto, bairro pequeno próximo ao Parque Novo Oratório. Pequeno só no tamanho, porque o problema que existe aqui, de acordo com os pais, é grande. Já arrancaram o retrovisor do meu carro, os carros passam correndo aqui. É muito perigoso por causa das crianças no horário de saída da escola. É ônibus que passa, é caminhão. Tem, às vezes é ônibus de empresas. A gente fica com medo de parar o carro aqui, a gente fica de olho de acontecer algum acidente. Eles são pequenos, a gente preza pela segurança deles, né? Mas infelizmente, por ser uma rua muito estreita e ter duas mãos, uma que vai e uma que vem, a gente se sente muito inseguro aqui. Uma via que parece ser calma, só parece. De repente, ônibus, carro, para aqui, para lá. A diretora pedagógica da escola afirma que a sinalização colocada pela prefeitura não solucionou a situação e ressalta. Eles disseram que essa sinalização só é feita em escolas públicas. Quando eu solicitei, eles alegaram que não tem funcionários suficientes para vir fazer essa fiscalização, porque o centro exige mais profissionais e não tem como mandar profissionais para o bairro. As crianças saem da escola e vão direto para os braços dos pais, mas existem alguns que, por causa da idade, são liberados sozinhos. Mas quem disse que essa mãe confia em deixá-lo? Eu tenho condição de deixar meu filho sozinho e não posso deixar ele sozinho embora, porque eu tenho medo do trânsito aqui. A situação ocorre também para quem mora ao lado da escola. Esta menina de 16 anos reside neste local, estuda na escola e conta o que enfrenta diariamente. Os caras não respeitam. Se você passa assim, tipo, um pouquinho antes, as pessoas já xingam, reclamam. Então é por causa disso. Se para carro é ruim, imagina para o transporte escolar. O medo é maior quando a responsabilidade será cobrada do condutor. A responsabilidade da criança é a minha, né? Então, se por falta de segurança, que não é a minha culpa, muitas vezes, para evitar acidentes, o ideal seria uma única aqui. E já teve motorista imprensado na porta do carro. Estaria tirando ele da porta de trás e acabou pegando em mim. Poderia ter pego nele, como vocês estão vendo, 2 crianças pequenas. E se o filho é super-herói? O Batman. O pai precisa ser ainda mais atento, preocupação constante. Pessoas com pressa, querendo sair, crianças que escapam da mão da mãe, atravessa a rua sem olhar e o ônibus vem vindo em alta velocidade. E a assessoria de imprensa, por meio de nota, informou que a instalação de lombadas não será possível devido às linhas de ônibus. Quanto à solicitação de mão única, a prefeitura diz que não há como transferir a linha de ônibus, pois as ruas de baixo e de cima não comportam a circulação do transporte coletivo em virtude da profundidade dos sarjetões, mas que vai intensificar a fiscalização como um todo, desde a velocidade dos ônibus ao cumprimento das leis. Técnicos irão até a Rua Almada para ver a possibilidade de outras placas de sinalização. A única observação que fazemos é que o caso realmente é sério e quem não pode sair prejudicado são as crianças. A gente vai ficar de olho.
A Avenida dos Estados e suas questões diárias. Acompanhe algumas informações sobre o trânsito no local. Antes da alteração, os coletivos que servem o corredor ABD, Jabaquara-São Mateus, tinham de cruzar a Avenida dos Estados pelo viaduto Adib Chamas. Ônibus municipais acessavam a via e retornavam na altura do Terça. O desvio aumentava o trajeto em pouco mais de 3 quilômetros. Agora, ao chegar ao fim da Avenida Antônio Cardoso, os ônibus percorrem trecho de 20 metros da Avenida dos Estados na contramão e acessam Pontilhão. Também foi implementada a mão dupla na Praça Nilcélia, diário do Grande ABC. Na madrugada de quarta-feira, o local liberado para acesso cedeu, mas foi retomada a utilização já nesta quinta-feira. A vistoria detectou que é uma adutora da Sabesp, que abastece praticamente toda a região do 2º subdistrito, uma adutora muito importante. Ela apresentou um pequeno vazamento e esse vazamento fez com que o material que sustenta o pavimento fosse molhado, ele se torna mais frágil e com isso houve um recalque do pavimento. Ainda não há prazo para que a ponte sentido centro seja recuperada ou reconstruída. Não compensa arrumar isto. Por quê? Primeiro, porque a estrutura está muito comprometida. Segundo, que o custo para a recuperação dessa estrutura é quase que praticamente o custo de uma ponte nova. Indagado sobre os problemas de trânsito na Avenida dos Estados, o diretor expressou que é algo em conjunto que precisa de solução. Um plano, vamos dizer, regional para a melhoria da questão da mobilidade na região. Esses estudos estão sendo ultimados pelo consórcio, deve ser apresentado o trabalho final para os prefeitos na próxima Assembleia, para que eles possam, obviamente, retornar com essas informações a Brasília, porque aí, vamos dizer, a intenção do governo em investir na melhoria da mobilidade aqui na região do ABC. E as fortes chuvas também têm causado preocupação em quem passa na rodovia dos imigrantes. O deslizamento que ocorreu na tarde da sexta-feira passada e deixou uma mulher morta devido à queda de uma barreira ainda apresenta resquícios. Essa semana, por causa das fortes chuvas, a Imigrantes ficou interditada por 20 minutos. Por meio de nota, a assessoria de imprensa da Ecovias informou à redação do Diário do Grande ABC que monitoramento tem sido feito de forma constante. Indagado se existem outros pontos que apresentam comprometimento, a assessoria também alegou que existem cicatrizes superficiais que estão sendo monitoradas e não apresentam risco iminente de deslizamento. Anote o telefone da Ecovias para qualquer emergência, o 0800 19 7878. E como a chuva tem sido motivo constante para tantos estragos, é bom saber como vai ficar o tempo para o fim e começo da semana de março. De acordo com o site Clima Tempo, o sol aparece forte em todo o sudeste e faz calor intenso. Há previsão de pancadas de chuvas à tarde durante todos os dias. A máxima varia em torno de 28 graus em São Paulo e a mínima 19. E nós ficamos por aqui. Para você um excelente dia e um ótimo final de semana. Até mais.